Pedro Paulo de Oliveira, mais conhecido como Pedrinho, aqui com a gente no nosso estúdio. Pedrinho, obrigada por estar aqui com a gente. Bem boleiro, né, por favor? Boleirão. Um dos caras mais profissionais, verdadeiros e parceiros que eu trabalhei. Obrigada por conversar com a gente. Honra estar com você. Pedro Paulo, alguém te chama de Pedro Paulo? Ninguém. Ninguém. Quando chama, eu nem olho. Pedro já não olha. Já sai correndo, entendeu? Inclusive, teve uma transmissão que o nosso amigo Luiz Carlos Júnior falou, Pedro. Eu tava achando que ele tava narrando o Pedro do Flamengo. Comigo? Porra, então... Chama a galera pra se inscrever no nosso canal, Pedrinho. Dá aquela moral pra esperando o quê? Né? Se inscreve logo. Aquele like, manda pros parça no WhatsApp. Pô, já vou divulgar também. Né? Por favor. Bom, Pedrinho, você tá vivendo esse novo momento na tua vida, que você decidiu mudar totalmente a rota. Você era um dos principais, se não o principal comentarista do país, e você decidiu mudar. Foi um ato de muita coragem. Eu, quando vi a notícia, eu não acreditei. E te mandei mensagem na hora, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas deveria acreditar, deveria. No fundo, isso daí, enfim, isso a gente fala depois. Mas é algo que já estava ali dentro de você, acredito, essa vontade de mudar a rota e de retornar ao Vasco. Ana, assim, eu tenho uma... É porque é difícil hoje, o mundo é muito negócio, muito empresarial, e as pessoas... tem dificuldade de entender que um atleta ele pode ter um lado afetivo muito forte com o clube. No caso, um ex-atleta que sou eu. A minha formação de muitos outros jogadores, né, da geração de... botar até mais próximo, 80, 90, não vou nem falar lá atrás, que era mais ainda. Ela tem um lado afetivo muito grande. Eu passava ali dentro de São Januário muito mais tempo do que em casa. Porque eu treinava futebol de campo de manhã, aí ia para casa, ia para o colégio e voltava à noite para jogar futebol de salão. Então eu fazia tudo ali. Ali eu brincava de botão, ali eu brincava de pique-esconde, ali eu treinava. Então, e meu pai vivia ali, meu pai trabalhou lá, então foi uma relação muito forte. E eu tinha dentro de mim um desejo muito grande de ajudar o Vasco. Eu sempre achei que a única forma que eu tinha de ajudar era jogando. E aí depois eu comecei a entender, comecei a me envolver um pouco no que é a política do clube, e me assustou muito, sendo muito verdadeiro, que eu não imaginava, né, quando eu jogava, que acontecia certas coisas que hoje eu vejo com meus próprios olhos, e me assustou muito. E isso sempre me incomodou um pouco ali. Eu fui procurando outros caminhos, estudei, me preparei, né, e sem pretensão nenhuma de ser, eu me tornei por 4 anos o melhor comentarista esportivo, por causa de estudos mesmo, né? Então, assim, mas eu sempre tinha dentro de mim, ainda mais quando eu ia fazer jogos em São Januário, que às vezes alguém falava mal do Vasco ali, eu ficava... nossa, revoltado assim por dentro. Porque os outros, a gente pode até falar, mas os outros não podem falar. Exatamente. E aí eu tinha esse incômodo. Então, assim, eu acho que juntou um momento certo, assim, meu profissional, emocional, com conhecimento de Vasco. Eu acho que é um passo importante, não foi maluquice, muito pelo contrário, eu estou muito confiante e certo do que eu posso fazer e representar para o Vasco. Então, foi uma decisão, para muitos... maluquice, mas para mim pode ser um ato de coragem, porque obviamente eu estou expondo o meu nome, que não é muito grande, mas é um nome que eu tenho respeito muito grande pelo torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco por mim. E isso está sendo exposto, né? Hoje eu estou na liderança de um grupo, mas quem vai apanhar sou eu que estou de frente. Então, assim, você colocar o nome em risco e perder o meu maior presente mesmo, que é o carinho do torcedor do Vasco, eu tenho que estar muito convicto do que eu posso representar e fazer pelo clube. Vamos falar de Pedrinho jogador. Tua carreira é muito linda, Pedrinho. E, ao mesmo tempo, difícil e intensa, né? Eu acho que tudo acontece muito rápido, o ápice acontece muito rápido. E as lesões, as frustrações, que são muitas. Acredito que a maior delas, quando você é convocado para a Seleção Brasileira, tem aquele jogo contra o Cruzeiro, você sofre aquela lesão seríssima. E não vai realizar, eu acho que o teu maior sonho naquele momento, porque você já tinha realizado o seu sonho com o seu clube do coração. Quando você para de jogar, que você fala que foi, né, um momento muito difícil para todos os jogadores, faltou alguma coisa? Além, é óbvio, de realizar esse sonho com a Seleção Brasileira, você se sente assim, não, eu estou realizado como jogador de futebol? Eu acho que faltou muita coisa, mas eu não deixei de entregar nada. Por exemplo, o meu maior sonho era ser jogador profissional do Vasco. Esse era o meu maior sonho de pequeno ali. E esse eu realizei. E quando você vai se tornando profissional, você vai criando outros sonhos.
O problema é que... O que aconteceu? Você foi perfeito, assim, foi tudo muito rápido e os altos e baixos, assim, com uma distância muito curta. Então, para você sustentar isso emocionalmente é muito difícil. Eu vinha de todas as seleções de base. Inclusive, participei do Mundial Sub-20 97. Quando tem a primeira convocação, era um processo de renovação para a Copa de 2002, que o Brasil foi penta. Foi a primeira convocação do Vanderlei. E aí você está numa convocação com grandes estrelas, eu tinha 20 ou 21, 20. Com 20 anos, eu já tinha uma história na seleção de base, no tanto que eu ainda fui convocado primeiro que um cara que é muito acima de mim, que é o Alex, que é nosso amigo, que joga muita bola. Então, assim, ainda fui convocado para a seleção principal antes do cara que, para mim, é muito acima da média. Então, eu estava num momento muito bom. A convocação foi na quinta, a apresentação era na segunda. E aí, no domingo, tinha um jogo contra o Cruzeiro e a gente tinha acabado de ser campeão da Libertadores e o formato do Mundial era o antigo, né? Era campeão da Europa e campeão da América do Sul. Então, a gente já sabia que a gente ia jogar contra o Real Madrid, que tinha uma seleção. E aí, eu jogo no domingo e tenho a lesão. Só que eu não sabia e não entendia porque eu nunca tinha tido lesão. Assim, então, eu não entendia o que era ruptura de ligamento cruzado anterior. Mas quando eu caio ali, por isso que tem todo um drama que as pessoas não entendem, não sabem, parece mesmo que foi tudo escrito assim. Quando eu tenho a lesão, eu já senti que foi alguma coisa séria, que eu estaria... Uma dor absurda, no tanto que tem muitos relatos das pessoas que estavam ali na social, que elas escutam um barulho. Meu Deus. E quando tem ali, eu já caio assim, morrendo de dor. Só que quando o médico me examina e ele faz um movimento que se chama de gaveta, para ver se o joelho está solto, na hora que ele faz o primeiro movimento, ele já faz assim. Quando ele faz assim, eu falei, não, eu tenho seleção, não posso sair. Eu falei... Porque você queria voltar. Eu queria voltar, porque eu achei que era só eu aguentar a dor, Sim. entendeu? Eu falei assim, eu vou aguentar essa dor, só que estava doendo demais. E ele faz assim, eu falo, não, eu vou voltar. Ele, não. E vai comigo para o vestiário. Nisso que ele vai comigo para o vestiário, ele pede, não lembro agora se era, não era o Pai Santana não, o Pai Santana estava no campo. Ele pede para algum massagista lá botar o gelo no meu joelho e eu tô lá chorando de dor, nisso ele sai. Só que o rádio do roupeiro tá ligado. Você continuou ouvindo a narração? Continuei ouvindo a narração. E o jogo rolando. Quando ele sai, os repórteres tinham muito acesso ali na época. Eles invadiam ali aquele. Aí quando ele sai, o repórter pergunta para ele e ele fala ali, olha, a gente vai ter que esperar o exame de imagem, porque perguntaram, ele tá fora da seleção amanhã. Ó, a gente tem que esperar o exame de imagem, mas pela minha experiência ali fazendo o movimento, ele possivelmente uma ruptura de ligamento, mas não é certo, mas a gente vai esperar o exame de imagem. Se confirmado, de 6 a 8 meses. Eu escutando isso lá dentro. Meu Deus, gente. No outro dia eu ia estar na seleção. Hoje, né? Imagina que doideira. Exatamente. Aí eu já desabei de novo. Aí eu não fui para casa, fui para o hotel. E eu não pude fazer nem o exame no outro dia, porque o joelho estava muito inchado. Então eu tinha que esperar desinchar. Então eu só fiz na terça. Só estou explicando isso para a galera entender. Quando eu estou indo para o hospital fazer o exame, eu vou assim, cara, eu vou pensar no pior. Rompi o ligamento, porque se não for isso, menos mal. Rompi o ligamento, vou ficar 6 ou 8 meses, tá bom. Vou ficar assim pensando. Só que eu estou pensando isso chorando e rindo. Quando eu faço o exame, que sai o resultado, além de ter rompido o ligamento cruzado anterior, eu ainda quebrei a perna. Então eu tive que esperar 2 meses para consolidar o osso. E aí fazer a cirurgia. E aí foi quando, foi nessa já, foi o Luxemburgo me visita no hotel, depois da cirurgia, e ele fala para mim, ele me convocou para a seleção principal, ele fala para mim, se recupera, só entra em campo que eu te convoco para as Olimpíadas. Eu falei, beleza. Aquilo ali foi um combustível, né, cara? Botei como meta as Olimpíadas de 2000. Só que a rotina da fisioterapia era muito ruim, né? Não é igual agora que o jogador opera, já está aqui no outro dia, na mesma hora. Pô, era o DM, o departamento médico todo branco, botava o gelo, todo mundo saía, tu ficava ali sozinho, olhando para o azulejo branco. Então, assim, foi muito desgastante mentalmente. Mas vamos voltar para a final da Taça Guanabara, porque esse jogo foi maravilhoso. Foi. Cara, até hoje
tem um bandeirão em São Januário com aquela imagem de você mandando a torcida do Flamengo ficar quieta. Você era um cara tímido, assim, né? Mais na tua. Mas... hoje você é mais, né, pós-televisão e tal, se soltou mais. Mas jogador, você era todo magrinho, né? Mais timidozinho, mais na tua. Mas aquele jogo você tava... né? É porque, assim, eu sempre fui muito tímido mesmo e perdi muita timidez. Mas eu sempre tive também muita personalidade. As pessoas, às vezes, elas... confundem, né? Timidez com personalidade. Às vezes você ser bonzinho e ser bobo, você ser tímido e aceitar tudo. Eu sempre fui muito tímido, muito calado, mas eu sempre tive muita personalidade. Aquilo ali aconteceu foi o seguinte, eu fui convidado pela Rede Globo para ficar no intervalo de um jogo, que era a final de Vasco e Flamengo, que o Rodrigo Mendes fez o gol, lembra? Bateu na barreira, 99, isso aí. E aí eu estava ali. E a geral conseguia ver... Recebi uma colinha da galera aqui. A geral conseguia ver a cabine ali. E aí no intervalo, a galera começou a xingar de podre, bichado, podre, podre, podre. E aí eu comecei a chorar ali na cabine. Eu não lembro agora quem eram as pessoas que estavam... Não sei se era o Falcão e se era o Kleber Machado, não lembro. Eu comecei a chorar assim, porque eu não sabia se eu ia voltar a jogar futebol. Eu estava na segunda lesão. Eu estava muito abalado emocionalmente. E aí os caras me acalmaram e tal, eu fui para casa. No trajeto para casa, foi um gatilho que falou assim, cara, quando você jogar contra o Flamengo, vai ser o maior jogo da tua vida. Eu mentalizei isso desde aquele dia da cabine. Eu não programei nada, eu só mentalizei, vai ser o maior jogo da minha vida. E se você olhar o jogo, porque só pega o lance da embaixadinha... Você destruiu o jogo inteiro. Eu dei uns 10 passos pro... Eu joguei muito aquele jogo. Foi um dos maiores jogos que eu fiz na carreira. Quando eu faço o gol de pênalti, se você olhar essa imagem, não é... Outros jogadores já pediram silêncio. Não é um silêncio assim de... É um silêncio com raiva, assim. Eu estava com raiva. Não especificamente. Estava com raiva pelo que tinha acontecido. Claro. Então eu comemoro com raiva, assim. No tanto que depois que a gente sai, eu ainda volto, tem essa imagem, eu volto e faço de novo. Porque eu estava muito mexido com aquilo ali. A questão da embaixadinha, não. Ali foi... Ali eu estava lá do lado direito, aí eu... Porque foi no mesmo jogo, entendeu? Tudo no mesmo jogo. A bola veio, eu dominei ela de lado, aí... Só que eu não... Na hora que eu dei o primeiro, eu já vi assim, ferrou. Vou ter que dar mais um. Não, agora eu vou fazer. Só que eu tentei ainda ser bonzinho. Eu não fiz parada aqui igual o Edilson. Eu fiz progredindo, como se tivesse assim, ó, tô indo pra frente, tá? Não fique embolado, não. Mas foi mais ou menos isso. O Juan veio com tudo. Veio, tadinho do Juan, cara. O Juan, um dos maiores zagueiros da história. Sim. Nunca... Eu jogo contra o Juan na base, jogava... Ele nunca fez uma falta em mim. Ele veio com... Veio, mas ele mesmo falou isso já. O Juan é um grande amigo. Ele falou, se eu quisesse te acertar, eu acertava, né? Eu dei só pra... Por respeito, ele tinha que honrar. Pra fantasiar. Mas foi na cintura, né? Eu que olhei ali. Cara, você estava até falando sobre você ser mais na tua, mais tímido. Num time que às vezes você tinha que ser mesmo. Porque se você quisesse ter personalidade ali, não tinha como, né? Nem ia aparecer. Edmundo, Romário... Só tomava bronca. Não, uma doideira. Como foi jogar com os dois juntos em 2000, né? Ali foi bem difícil, cara. Não difícil no campo, não. Ficava quietinho aqui na No campo era muito fácil, né? Tu não precisava fazer nada que eles faziam. Mas era difícil, porque são dois jogadores muito, assim, que eu sofri mesmo pela questão deles brigarem muito, né? Eles se matavam. Não, brigar mesmo com a gente, de querer a bola, de ter personalidade, de xingar mesmo. Mas também eu comecei a enxergar o outro lado, né? De como eles eram competitivos, né? De ter desejo de ser melhor mesmo. Aquele, por exemplo, eles não jogavam junto, mas em 97, quando o Edmundo faz 6 gols contra o União São João, ele queria mais, você vê ali ele brigando, pedindo a bola, então assim, ele tinha desejo. Eu comecei a ver esse lado deles, entendeu? Porque senão eu não conseguiria nem jogar, porque era muita bronca, era muito esporro, assim, o tempo inteiro. Um queria a bola, outro queria... Tinha medo real. Dava medo. Toca para um, o outro xinga. Toca para esse aqui xinga. Se você tocava a bola pro Edmundo, Romário te xingava. E vice-versa. E se chutasse no gol, os dois xingavam. Daí, como assim você não passou pra mim? Os dois xingavam. Quem que você acha que você é aí pra querer chutar direto? Tem que fazer assim pro Antônio Lopes, ó, tira. Mas dois gênios, né, assim. Demais.
eu tive a oportunidade de pegar Que o auge geração, do Edmundo. E o Edmundo, teu amigo, né? É. Você criou essa amizade com ele já desde aquela época. Desde aquela época. Porque, assim, ele dava bronca em todo mundo, né? Uhum. Todo mundo. Mas ele só me chamava, mas para chamar para casa dele, ele só chamava eu e o Felipe. Viu? Então eu falava assim, cara... É só para criar aquele personagem na frente da galera, né? Ele gosta de mim, vamos começar a entender isso. E aí a gente começou a ter... Mas o Edmundo é um cara muito legal, cara. Ele ganhou um prêmio, não vou saber qual agora. Ele pegou todo o dinheiro e comprou acho que 10 carros. Sim, sim. Uhum. E ele é um cara muito legal. Aquela história que teve um jogo, acho que foi contra o Palmeiras, que acho que o técnico era o Abel, que ele coloca a faixa de capitão pro Romário. Não, era... E não para ele? Acho que era o Oswaldo. Oswaldo de Oliveira? Acho que era. E que daí ele pega e pede, não, eu não vou jogar, eu vou embora. Foi embora. Foi embora, real. Não jogou aquele jogo. Não, pô. Tá, conta a história aí. A gente tava aquecendo, tava na sala de aquecimento, aí quando entra no vestiário, tava a 11, 10, aí a 7 a minha, acho que o Juninho jogava com a 31, e a faixa tava aqui na 11 aqui. Aí eu vim aqui, eu já vi a faixa. Você chegou antes? Cheguei antes, já vi a faixa na 11 aqui, eu já peguei minha chuteira. Saí. Quando o Edmundo chegou, que ele olhou, porque podia ter colocado errado 10 e 11 no lugar da outra. Né? Isaías, que era o diretor, minha passagem. Foi embora, tirou o meião, tinha acabado de aquecer. E foi real. Foi real, tirou o meião, tudo, botou a roupa e foi para o aeroporto. Que não isso, jogou. Gente. E depois seguiu o jogo, era tranquilo naquela época, né? Eram outros jogo momentos. Normal, mas ele teve todo um problema, né? Mas era de isso não acontece hoje. Não existe acontecer isso hoje. Quem viveu aquela época... Não, eu falo que eu nasci na época errada. Eu tinha que ter sido repórter nessa época, gente. Cara, essa época... Era muito top. Essa época era... Já que estamos falando de imprensa, a imprensa que era totalmente diferente de hoje, acredito que até passava muito dos limites. E você também viveu um lado muito ruim disso, né? Porque não se entendia muito também as questões clínicas, de lesões, de tudo. Acho que às vezes também o jornalista não sabe entender esse lado, por falta de informação mesmo, de conhecimento. E você viveu um lado muito ruim, né? Na época que você estava lesionado, enfim, jornalistas falarem absurdos de você. É porque, assim, não foi, na realidade, eu não considero jornalismo, né? Tá o que certo. foi feito não foi jornalismo. Por exemplo, no Palmeiras, no Fluminense foi pior o que aconteceu, mas no Palmeiras eu tinha uma perseguição que eles faziam uma analogia tipo com... Não tinha Rambo 1, Rambo 12, filme, eles faziam tipo a volta do Pedrinho 1, a volta do Pedrinho 2, a volta... Ficavam brincando com isso. E aí começaram a usar termos pejorativos, né? Podrinho, bichado, tem o maior salário do Palmeiras e não joga. Só que, cara, eu não precisava nem comprovar as minhas lesões, porque eram mais do que comprovadas, né? Eu não estava dando migué. Quando era muscular, tá ali, ruptura do músculo. Como se jogador não quisesse jogar, né? Que Isso é uma grande loucura, cara, que tem gente que acha que jogador não, todo DM tá bom. Hoje não tem mais um elenco com 40 jogadores, né? Não existe mais isso. Mas na época tinha com muitos jogadores, então tinham praticamente 3 times, né? O titular, o reserva e o reserva do reserva. O jogador, ele prefere ser o reserva do que tá machucado. Óbvio. E um cara que foi muito importante na tua carreira, inclusive te convocou, né, naquela oportunidade, foi o Luxemburgo. E ele também te traz de volta, acho, essa confiança como jogador quando você vai para o Santos, né? Sim. Acho que foi ali uma passagem muito importante para você tirar tudo aquilo que você tinha passado das lesões e viver de novo, né? Você faz mais de 60 jogos pelo Santos, né? Então, ali acho que é muito importante para você. Ele foi o cara... Ele foi o melhor treinador que eu tive e sempre foi um cara que teve um olhar diferente para mim. Ele que foi o que percebeu que eu estava com um problema emocional, ele que me convocou para a seleção e ele que me leva para o Santos. Mas ele sabia também, voltando à questão da personalidade, ele sabia também como mexer comigo. Ele sabia que tinha jogadores que ele não podia falar, que os jogadores já ficavam sentidos e ele ia inibir o rendimento do atleta. Quando eu vou para o Santos, que eu entro na sala dele, ele me esculacha. Me esculacha. Seu moleque, eu tô te... Porra, eu falei, caramba, que ele me ligou
Mandou vir Me pro traz Santos, aqui, me trancou e na agora sala. me destrói. Moleque, tu não sei o quê, tu tem que jogar, que se tu não jogar comigo, tu não vai jogar em lugar nenhum. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Me esculhambou. Só que aí a gente volta lá para 2000 no Flamengo, que aí mexe com o negócio. Falei, mexeu com o cara errado Ele agora. sabia que tinha que ser dessa Ele forma sabia com que você. ele ia realmente Pegar lá né? no... Aí eu comecei a fazer ali. O processo, sou muito grato ao Filé, ao Melo, foram pessoas que trabalharam juntas ali. O Filé percebeu que eu não tinha problema físico nenhum, devido às minhas cirurgias no joelho. Uma perna vai, através do desequilíbrio, ela vai tendo um encurtamento, uma vai ficando mais curta que a outra, o meu quadril vai ficando um pouquinho mais alto um lado do que o outro. Então o músculo da perna, um estica mais do que o outro, com o passar dos jogos você arrebenta. Caraca. Ele só alinhava o meu quadril, alinhava o meu quadril, alinhava o meu quadril. Antes do treino ele alinhava, tirava os nódulos de tensão, acabava o treino, alinhava. Aí... Cara, se você tivesse jogado agora... Se eu tivesse o filé você na minha jogava vida... até uns 40 anos, se eu tivesse fácil. o filé na minha vida, que eu peguei o filé em 2007, se eu tivesse o filé em 98, na primeira lesão, a minha carreira teria sido completamente diferente. Porque até ali eu achava que o problema era meu, pô. Cara, eu nasci com algum problema, porque eu me machuco. Tirando os traumas, falando das lesões musculares, né? Pô, por que eu tenho lesão muscular toda hora? Pô, tu começava a acreditar que tu era podre mesmo. E aí, quando o Filé faz esse tratamento comigo, eu percebo assim, cara, eu nunca tive errado. Eu nunca tive errado. O problema é que ninguém soube cuidar de mim. No tanto que eu faço um ano de 2006 com 19 jogos no ano, 18. E no outro ano eu faço 60, pô. Rodrigo Caio é um cara que você se enxergou em alguns momentos. Eu acho que ele, como comentarista, devia ser muito difícil ver outras pessoas falando sobre as lesões, né? E com várias lesões, uma atrás da outra. Deve ter sido um cara que você se enxergou, assim, né? A gente se falou, né? Quando ele sofreu, eu mandei mensagem para ele, não conhecia ele. Mandei mensagem para ele, ele respondeu, obviamente, prontamente assim. Porque, cara, é o sonho de toda criança que já está na bola. O sonho dela é jogar futebol, cara. É jogar futebol. Momento rapidinho, comentarista Pedrinho, porque uma vez comentarista, para sempre comentarista. Uhum. Você já falou algumas vezes que você gosta muito do Sampaoli. Por que o Sampaoli não deu certo no Flamengo? Não sei. Nem tudo tem resposta, né? Ficou triste. Não fiquei triste não. Mas quando ele vai pro Flamengo, eu falei, putz, o Flamengo acertou. Porque eu fiz muitos jogos do Atlético Mineiro com o Sampaoli e era avassalador. 30 finalizações, 33 finalizações. Às vezes tomava uma agulhada porque, obviamente, não quero entrar muito na questão técnica, para ele criar o volume de alternativas de gol, obviamente ele tem que levar mais jogadores à frente para ter superioridade numérica, para facilitar os processos para finalizar. Quando isso não acontece, se ele não consegue recuperar a bola rápido, menos jogadores atrás, mais exposto ele está, sofrer algumas pancadas. E quando ele vai, eu achei que ele fosse justamente fazer com que o Flamengo tivesse isso. E com as peças até melhores, né? Então... quando ele usa muita intensidade, o time dele era muito intenso mesmo. E ele não conseguiu dar intensidade em nenhuma fase do jogo do Flamengo, assim. Então, se você me perguntar, foi uma grande decepção, assim. São Paulo no Vasco? Não, Ramon Dias está bem demais. Quem sabe um dia, a gente não sabe, né? Gabigol, chegou a hora de ir embora do Flamengo? Cara, isso é muito delicado, né? Isso é muito pessoal, uma decisão muito pessoal. Se você me perguntar... Pelo tanto de pancada que ele tá tomando, entendeu? De torcida, de imprensa, de... Pelo bem dele, você como ex-jogador, entendeu? Cara, porque é difícil. Eu sempre acho que você pode se recuperar. Eu sempre acho. Às vezes depende muito mais de você. Se você perguntar assim, em termos técnicos, se tivesse que jogar um, Pedro ou Gabigol, como existia, né? A gente vê que dá para jogar os dois, depende do modelo. O Pedro ele tem muito mais refino técnico. A qualidade da finalização, do domínio. O Pedro é outro nível técnico. Sim. Só que o Gabigol, eu acho que ele tem muito mais características para oferecer para o time, entendeu? Ele consegue ser o 9, ele consegue jogar de lado, não como um ponta, né, mas flutuar um pouquinho como segundo homem. Ele é um cara que, para mim, faz a melhor diagonal do Brasil nas costas da última linha defensiva, no ponto certo.
ele é carismático, ele provoca a torcida É isso, eu acho que ele adversária. tem um repertório Ele muito perturba, completo, né? ele tem muita coisa. Agora, quando ele não está numa boa fase, ele não tem nada para entregar. O Pedro tem. O Pedro pode não estar numa fase boa, mas se a bola vai lá no céu Ele e vai vem, marcar. ele domina de um jeito que a torcida, caramba. Então, assim, eu acho o Gabigol um grande jogador, um grande jogador. Não acho craque, não acho acima da média tecnicamente, mas é um cara que precisa se recuperar. Eu acho que ele tem capacidade para se recuperar dentro do Flamengo. Às vezes depende muito mais dele, né? Agora vamos fazer o desafio da carreira do Pedrinho, tá? Vou te dar 2 opções. Você tem que escolher da sua própria carreira, então é super fácil. Bora? Esse é fácil mesmo. Não pode ficar em cima do muro. Título, essa é bem fácil. Libertadores ou Brasileiro? Libertadores. Não é fácil não, tá? Não? Não, porque Pô. o brasileiro foi o primeiro, né? Mas Ah, Libertadores foi o mais importante. Tá bom. Maior que você jogou? Edmundo ou Romário? Putz. Mas daí não pode ficar, Edmundo é meu amigo, entendeu? Não, A gente sabe, mas assim... O Romário foi mais jogador que Edmundo. Mas eu peguei a melhor fase do Edmundo e não a melhor fase do Romário. Apesar que o Romário jogou muito ali na Mercosul, jogava demais. Mas eu acho que o auge do Romário foi mais jovem, assim, que ele pegava a bola no meio campo e levava dentro do gol. E eu consegui ver o auge do Edmundo de perto, 97. Mas em termos de jogador, o Romário é mais jogador que o Edmundo. Mas você pegou a melhor fase do Edmundo. Eu peguei a melhor fase do Edmundo. Sai Apesar que o Romário... Como é que você fala que o Romário tem fase ruim? É difícil, não tem, né? nunca. Não tem, né? Se colocar agora aqui é Porque fazer 40 maravilhosa. anos ele foi artilheiro do brasileiro. Momento mais difícil da tua carreira? Lesão, ou lesões, enfim, né? Ou parar de jogar? Lesões. A segunda ali, eu acho que deve ter sido quando vem de novo, A primeira foi uma pancada. que teve a parada da seleção. A pancada. Mas a segunda... Aí é o porque desespero. eu acordo com a notícia que eu tinha operado o ligamento. Aí foi desesperador. Eu não esqueço aquele dia no quarto do hospital. Ali foi desesperador. Ali, quando eu recebi a notícia que eu tinha operado de novo o ligamento, aí eu chorando pra caramba, só tava o Bebeto, preparador físico. Ali, ainda teve um episódio que, assim, ali quando eu recebi a notícia, eu falei assim, eu só vou voltar, só vou fazer fisioterapia para eu voltar a andar. Eu só queria voltar a andar. Eu falei assim, nunca mais eu toco numa bola de futebol. E aí, de noite, o Vasco estava indo para concentração, o ônibus parou lá. Aí todos os jogadores foram lá de novo. Aí eu derreti de novo, né? Mas a segunda notícia, foi muito bem difícil. Maior treinador? Bom, acho que essa já respondeu, né? Luxemburgo ou Antônio Lopes? O Lopes foi um cara... Posso citar um também? Claro. Eu coloquei aqui da minha cabeça. Você pode, inclusive, Eu mudar. só vou contextualizar. O Adamor, que foi o que me tirou lá de Vista Alegre. Claro. Que ele era treinador do Vasco. E aí eu fui jogar contra o Vasco, num time que tinha no meu bairro. E ele faz com que eu vá pro Vasco. Então ele... Esse é responsável. Esse é responsável. O Lopes me ajudou, disciplina, dedicação em tudo. Um cara que eu tenho muito carinho. Mas o melhor técnico de futebol foi o Luxemburgo. Elenco mais resenha. Vasco 98, 99 ou 2000? Putz. Cara, o 98 foi o melhor. Tecnicamente? Não. Melhor convívio. de amizade. Convívio. Tá. 98, melhor convívio. 99, melhor resenha. Tá. Pô, Quem que era o rei da resenha? Porra, tinha o Guilherme. Tinham vários, né? Porra, muitos. E de 98 era bom de resenha também, porque era o melhor elenco, era bom de resenha. Estou em dúvida aí de quem era o melhor de resenha. Em 2000, o melhor time, né? Era mais treta, né? Individualmente, pô, mas aí a gente está falando de mundo, depois saiu, né? Mas Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler, Viola, porra. Deus, gente. Que Vasco. Jogo mais marcante, River na Libertadores ou 5-1 contra o Flamengo? Pro Vasco, River. Individualmente, Vasco e Flamengo.
Foi o maior jogo da tua vida? Que você fala, cara, o dia que você deita e fala, que jogo, eu só quero viver, pode escolher um jogo pra jogar de novo. É esse? É esse. Irado. E tem outro porque importante. teve tudo nesse jogo, né? Teve passe, Não, gol, tudo, embaixadinha. Tua despedida contra a Ajax também. Também foi um jogaço. Esse foi um jogaço. Foi. Lençol só no Eriksen. Só bem tranquilo pra tirar uma onda. Porque ele não me conhecia. Não? Aí meio... Não te deu muita Só moral? que eu já tinha visto ele no retrovisor aqui, eu já tava vendo que ele tava vindo muito acelerado. Algum clube que você não jogou, queria ter jogado? Aquela camisa que você fala, cara, essa ia ficar linda em mim. Cara, se eu te falar que assim, era legal jogar contra o Boca. Que camisa. Pesadíssima. E o Boca tem uma história engraçada. O Boca, quando eu tava no Palmeiras, eles foram lá pra olhar o jogo pra me contratar. E aí eu joguei mal pra caramba. Eles contrataram o Baiano, lateral direito. Lembra o Baiano? Sim. O Baiano foi pro Boca. Foi pro Boca. Eu não joguei nada esse jogo. Não era pra ser. Mas o Boca era um time assim, porque eu vi Maradona ali, né? Jogava ali. Tem isso. Pedrinho, muito obrigada. Foi demais ter aqui, bater esse papo com você. Vamos chamar a galera pra se inscrever no canal, dar aquele like, compartilha com os brothers e toda a sorte do mundo esse final de semana. Obrigado, vou precisar. Vou estar na torcida como sempre. E um prazer te ver novamente, Aninha. Você é craque. Obrigado. Beijo. Beijo.